Boa noite. Boa noite. Marcos Pereira, ministro da Indústria, Comércio Exterior, deixa o governo. Ele é suspeito de receber propinas milionárias da Odebrecht e da JBS Friboi. Deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, vai assumir o Ministério do Trabalho. Cassado e condenado no mensalão petista, o ex-deputado fala em resgate da sua imagem. Petrobras deve pagar indenização de quase 3 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Investidores foram à justiça quando o escândalo da corrupção derrubou as ações. Lula quer ser ouvido pelo Tribunal Regional no julgamento do recurso dia 24. Ele foi condenado por Sérgio Moro a 9 anos de prisão no caso do Triplex em Guarujá. Câmara suspende salário de Maluf e demite funcionários do gabinete. O deputado cumpre pena por lavagem de dinheiro e a cassação ainda depende do plenário. Israel oferece dinheiro e passagem aérea para imigrantes africanos irem embora. São quase 40 mil em situação ilegal e o prazo para adesão vai até abril. O Jornal da Gazeta está no ar. A Petrobras anunciou que ofereceu um acordo à Justiça americana para acabar com a ação coletiva que tramita em Nova York. A estatal quer pagar quase 3 bilhões de dólares, mais de 9 bilhões de reais, para quem comprou ações da empresa no mercado americano e teve prejuízos com os desdobramentos da Operação Lava Jato. No anúncio feito nesta manhã à Comissão de Valores Mobiliários, a Petrobras afirma que o acordo não é um reconhecimento de culpa ou de prática de irregularidades, mas reflete a sua condição de vítima dos atos revelados pela Operação Lava Jato. A avaliação da empresa para fazer a proposta foi de que havia o risco de um julgamento desfavorável que poderia causar efeitos materiais ainda maiores à companhia. A Petrobras diz que, caso aprovado, o acordo põe fim a incertezas, ônus e custos associados à continuidade da ação coletiva que tramita em Nova York desde 2014. Nela, investidores estrangeiros alegam que foram enganados pela direção da estatal que posicionou a Petrobras no mercado norte-americano como uma empresa de boa governança e alta rentabilidade. Mas o valor dos papéis despencou após a divulgação de esquemas de corrupção revelados pela Lava Jato. A indenização proposta é de 2,95 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 9,6 bilhões de reais no câmbio de hoje. A Petrobras vai pagar lá fora 6 vezes mais do que já foi recuperado pela Operação Lava Jato aqui no Brasil. Desde o início das investigações, acordos de colaboração e de leniência devolveram até agora à estatal 1 bilhão e 475 milhões de reais. Se for aceito pelo juiz, o acordo deve colocar fim a todas as demandas que estão em curso atualmente e as que poderiam vir a ser propostas por investidores nos Estados Unidos. A Câmara dos Deputados exonerou 40 funcionários dos gabinetes dos deputados Paulo Maluf, do PP, e Celso Jacó, do PMDB. Os dois estão presos e afastados do mandato. Entre os 40 demitidos, 15 eram auxiliares de Maluf e 25 de Jacob. A decisão foi tomada pela mesa diretora da Câmara, que também suspendeu os salários e outras verbas dos dois parlamentares. Maluf foi preso em dezembro depois de uma decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, que determinou o cumprimento imediato da pena dele, que ultrapassa 7 anos. O deputado afastado foi condenado por ter cometido o crime de lavagem de dinheiro quando era prefeito de São Paulo, entre 1993 e 1996. O afastamento de Maluf da Câmara ainda não é decisivo, porque pode ser que o plenário da Casa tenha que votar a perda do mandato dele depois do recesso parlamentar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, aguarda uma decisão da área jurídica da Casa para colocar o assunto em pauta. Já Celso Jacó foi condenado em 2006, também a mais de 7 anos por falsificação de documento público e dispensa irregular de licitação, quando era prefeito da cidade de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. Ele só foi preso em regime semiaberto em junho de 2017, depois de uma decisão do Supremo, mas continuou exercendo o mandato de deputado. Em novembro, ele foi flagrado com provolone e biscoito na cueca durante uma revista. Pouco depois, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal
revogou a autorização para o deputado trabalhar durante o dia na Câmara. O governo estadual de São Paulo anunciou que vai fracionar a vacina contra a febre amarela a partir do mês que vem. A medida também deve ser adotada pelos estados do Rio de Janeiro e da Bahia. Segundo a Secretaria da Saúde, ela se deve à constatação de que a circulação do vírus se alastra e ameaça regiões até então consideradas livres do risco da doença, como o litoral norte. A ideia é repartir as doses para que elas não faltem. A vacina fracionada, porém, é mais fraca. Protege por 9 anos, enquanto a atual é vitalícia. A estratégia do fracionamento ganhou força depois que estudos da Comissão Nacional de Imunização apontaram que a vacina com dose reduzida imuniza por um prazo maior do que o imaginado. Anteriormente, estimava que ela só oferecia proteção contra a doença por 1 ano. Por causa da ameaça de febre amarela, os parques Horto, Cantareira e Ecológico do Tietê continuam fechados. A previsão para a reabertura é este mês, período de férias, mas a Secretaria Estadual da Saúde ainda não definiu o dia. Enquanto isso, os moradores reclamam da falta de espaços de lazer e os comerciantes sofrem com a falta de clientes. Os portões continuam fechados e o João ainda insiste com o pai que quer ir ao parque. Ele quer ver os bichos, mas eu vim mostrar para ele que está fechado mesmo. Ao todo, são 26 parques de São Paulo bloqueados ao público. Já faz 2 meses e meio que, por precaução, os espaços públicos deixaram de abrir. Foi depois que macacos apareceram mortos com febre amarela silvestre. Só que quem mora perto desses lugares acabou com pouca ou nenhuma opção de lazer. O lugar mais próximo aqui dessa região, por exemplo, que eu vou fazer uma caminhada é na Avenida Brasleme. Mas aí de carro você leva 20 minutos para chegar. E não tem a qualidade do ar que tem o Horto Florestal. E com bem menos gente circulando, há quem reclame também da segurança. O movimento diminuiu bastante. A gente via pedalando, tinha um fluxo de pessoas de final de semana, então nem se comparava. Dá até um pouco de medo, então? Dá, porque quando você vem, você pode ver que é só você e mais ninguém. Antigamente, quando o parque era aberto, o fluxo era outro. Era pessoal correndo, caminhando, pedalando, criança indo e voltando. Janeiro costuma ser o mês da água de coco aqui no Horto. É que nesse período, os comerciantes aproveitam para faturar com quem está de férias e vem frequentar o parque. Só que fechado desde o dia 21 de outubro, o movimento caiu muito. Está pior do que no inverno. Para você ter uma ideia, nessa loja aqui, costumam sair 300, 400 por dia no mês de férias. Só que esse aqui é o 11º a sair hoje. Primeira vez que isso daí acontece. Um dos funcionários da Roseli já foi até dispensado. O Cláudio ficou. Aceitou receber o salário quando a situação melhorar. E aí, quando volta ao normal, paga tudo direitinho que ficou para trás. E aí vai, eu estou vivendo assim, desse jeito, tentando pagar as contas devagarzinho, com alguma reserva que eu ainda tenho, pronto. Aqui na Zona Norte, o parque fechado levou também esta sorveteria a baixar as portas. Quem continua trabalhando reclama de não ter informação sobre a reabertura e das vendas que caíram mais de 90%. E se não abrir, até quanto aguenta? Até baixar as portas no mês que vem. Daqui a pouco, suspeito de receber propina, o ministro da Indústria e Comércio Exterior pede demissão do cargo. É a terceira baixa do governo Temer em 30 dias. Até já. Tem novidade chegando. Dia 14, começa a transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino 2018. E a TV Gazeta é a emissora oficial do torneio. Confira todos os lances com narração de Celso Cardoso e Vinícius Rodrigues. E os comentários das medalhistas olímpicas, Janete e Ellen Luz. LBF 2018. Estreia, dia 14, 3 da tarde. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper.
Você já parou para pensar nos números de São Paulo? Quanta vida se esconde em seus quilômetros quadrados? Quanta coisa acontece em seus cartões postais? E quantos pequenos detalhes transformam essa cidade num verdadeiro lar? Parabéns, São Paulo! Por trás de cada número, uma história de grandeza. O mundo não para. Investigações se aprofundam. Catástrofes surpreendem. Mudanças são exigidas. E você acompanha tudo isso no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Uma comissão fez hoje uma inspeção na colônia agroindustrial de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Em ata, presos relataram superlotação e carcereiros disseram que não conseguem dominar a cadeia. Uma rebelião na segunda-feira deixou 9 mortos. O grupo tinha integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás. Eles percorreram a unidade para avaliar a destruição e ouviram internos. Depois, a comissão anunciou que vai haver um mutirão para analisar os processos dos detentos, além da transferência daqueles que só dormem no local e da contratação de funcionários temporários para reforçar a segurança na unidade. A inspeção aconteceu depois da determinação da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Durante a rebelião, na segunda-feira, 9 presos morreram, 14 ficaram feridos e 242 fugiram. Grande parte dos presos já foi recapturada. A causa do motim teria sido uma briga entre grupos rivais pelo comando do tráfico. Presos invadiram uma ala ocupada por um grupo inimigo. Corpos foram encontrados carbonizados e decapitados. O presídio tem capacidade para 530 internos, mas abrigava 768. Depois da rebelião, 153 presos foram transferidos. O ministro da Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, presidente do PRB, pediu demissão. Em 30 dias, ele é o terceiro a deixar o governo. O Palácio do Planalto anunciou que Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, presidente do PTB, condenado no mensalão petista, vai ser a nova ministra do Trabalho. Na carta de demissão entregue ao presidente Michel Temer, Marcos Pereira diz que deixa a pasta para se dedicar a questões pessoais e partidárias. Ele deve ser candidato a deputado federal nas eleições deste ano. Para a legislação, Pereira teria até o início de abril para se desligar do cargo de ministro. O Palácio do Planalto ainda não anunciou o substituto. O secretário-geral da presidência, Moreira Franco, disse que não está garantido que o posto fique com o PRB. Segundo Franco, o assunto ainda será discutido. Marcos Pereira é ligado à Igreja Universal. Na Lava Jato, ele foi acusado de receber propina do empresário Joesley Batista. A conversa foi gravada pelo dono da JBS Friboi. Deixa eu te falar, aqui... Você lembra? Eu não lembro mais a conta. 650. Como que era? Não. A última vez. Quanto era o saldo? Eu não lembro mais. Em delação, Joesley disse que acertou repasse de 6 milhões de reais. O Pereira me procurou. Eu falei, não, tá bom, tá certo, 6 milhões, mas como é que a gente faz? A gente conversando ali, já estava confusão de Lava Jato, não sei o quê. Durante o ano de 2016... eu fiz pagamento de 500 mil reais, foi eu diretamente que fiz a ele, de 500 mil em dinheiro eu fiz para ele. Enfim, de tempos em tempos ele me cobrava, me mandava uma mensagenzinha, tudo bem, então eu já entendia que era, né? Aí, à medida que eu ia conseguindo, eu combinava com ele lá em casa e tal, e foi sendo feito. Marcos Pereira é o terceiro ministro a pedir demissão em um mês. O primeiro a deixar a esplanada foi o tucano Antônio Embaçaí, articulador político de Temer. Ele foi substituído por Carlos Marum, do PMDB. Na semana passada, quem pediu demissão foi Ronaldo Nogueira, do PTB, que comandava o Ministério do Trabalho.
Ele também alegou que deixou a pasta para preparar a campanha para deputado. Hoje, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, se encontrou com Temer em Brasília. E o presidente aceitou a indicação da deputada do Rio, Cristiane Brasil, para assumir o cargo. Ela é filha de Roberto Jefferson. A posse deve ser nos próximos dias. Ao deixar um encontro com Temer, Jefferson disse que a indicação seria um resgate para o nome da família. No mensalão petista, Jefferson foi condenado a 7 anos de prisão. Ele chegou a ficar preso por um período e, em 2016, teve a pena extinta pelo STF. O deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, que estava cotado, teve o nome vetado pelo ex-presidente José Sarney. O motivo seria a disputa eleitoral no estado. Fernandes é aliado do governador Flávio Dino, do PCdoB, inimigo político da família Sarney. Dino vai disputar a reeleição provavelmente contra Rosiana Sarney, filha do ex-presidente. O ex-presidente Lula quer estar presente no julgamento dele no dia 24 de janeiro, em Porto Alegre. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai julgar no dia 24 um recurso da defesa do petista. Na Lava Jato, Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso que envolve o triplex no Guarujá. Se a condenação for confirmada pelo TRF, Lula pode ficar impedido de disputar a eleição. O ex-presidente é o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto. A defesa de Lula pediu que ele seja ouvido no dia do julgamento. Os desembargadores ainda não decidiram sobre isso. O PT e movimentos sociais preparam atos em Porto Alegre em defesa de Lula. O Ministério Público Federal acusa Lula de ser o real dono do triplex no litoral paulista e que ele seria uma propina da empreiteira OAS para o petista. Lula nega a acusação. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O PT espalha pela internet um bordão. Eleição sem Lula é uma fraude. Esse slogan embala um movimento que se autoproclama defensor da justiça, da democracia e da candidatura de Lula. Na justiça do PT, o único veredito válido é a absolvição de Lula. Na democracia do PT, o único resultado aceitável é a reeleição de Lula. No Brasil paralelo que o PT construiu para si mesmo, o único caminho para a felicidade é a candidatura de Lula. No Brasil real, que o PT finge não existir, Lula é um presidenciável precário que imprime no processo eleitoral um rastro pegajoso. Suas pegadas são feitas de mensalão, petrolão, apartamento de praia, sítio de veraneio, tráfico de influência, contas milionárias e palestras de fancaria. Em 24 de janeiro, a segunda instância do Judiciário pode grudar em Lula um veredito que fará dele candidato favorito à cadeia, não ao Planalto. O companheiro José Dirceu, multicondenado no mensalão e no petrolão, antecipa a reação do PT. Chama a provável condenação de Lula de golpe do Judiciário. Se golpe houver, será contra a impunidade. Noutros tempos, o PT exigia pratos limpos. Hoje, suprema ironia, o partido cospe num prato em que já não pode comer. Boa noite. Daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista o ex-deputado federal do PT e coordenador executivo do programa de governo da campanha de Lula para a presidência, Renato Simões, sobre a imagem do partido para as eleições. Desde hoje de manhã, chove na capital e em toda a Grande São Paulo. Os termômetros não passaram dos 25 graus. Pois é, mas essa chuva deve parar ainda hoje, porque amanhã o sol volta a brilhar. Vamos ver mais detalhes com Luciana Magalhães. Nesta quinta-feira, o tempo volta aos poucos a se firmar e a chuva mais frequente diminui em boa parte do país. Ela se concentra nessas áreas em verde escuro do mapa e há risco de chuva forte no Rio, no Espírito Santo e também no leste de Minas. Nas demais áreas, pancadas de chuva principalmente à tarde. E em parte de Roraima, do Nordeste e nesta grande área clara que vai desde o sul do Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, dia ensolarado e aberto. Vamos ver algumas temperaturas? Olha, em Porto Alegre, uma grande amplitude térmica com frio pela manhã e muito calor à tarde. A máxima pode chegar aos 35 graus. Calor também em Maceió, que terá máxima de 33. Em BH, dia chuvoso e máxima amena de 25 graus. E em Goiânia, pancadas de chuva e máxima de 30 graus.
Em São Paulo, uma massa de ar seco ganha força, empurrando as nuvens de chuva. Com exceção do litoral norte da região de Franca, onde podem acontecer algumas pancadas de chuva, as demais áreas paulistas terão um dia ensolarado e firme. No centro-oeste, máxima amanhã de 33 graus em Votuporanga e de 31 em Presidente Bernardes. No norte, máxima de 31 graus, tanto em São Carlos como também em São José do Rio Preto. E no litoral, temperaturas um pouco mais baixas, com máximas de 26 graus em Santos e de 27 em Caraguatatuba. Para a capital, dias mais típicos de verão. Amanhã o sol volta a brilhar por aqui e a máxima aumenta um pouco, com 27 graus. E tanto a sexta quanto o sábado terão a volta das pancadas de chuva típicas de verão, rápidas durante a tarde e também à noite. Máximas de 29 e 30 graus. Em Natal, com algemas nos punhos, policiais civis em greve se apresentaram para ser presos. Eles foram até a Delegacia Geral de Polícia depois que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte considerou a paralisação ilegal e determinou a prisão dos grevistas. Ontem, em assembleia, os policiais decidiram continuar trabalhando só em regime de plantão, mesmo com risco de serem presos. A greve da Polícia Militar começou no dia 19 de dezembro e da Polícia Civil no dia 20. A ausência de patrulhamento provocou uma onda de crimes no estado. Pelo menos 101 pessoas morreram. Homens das Forças Armadas reforçam o policiamento desde o fim de semana. O governo potiguar prometeu pagar o salário atrasado de novembro no próximo sábado. Ainda vai ficar faltando o de dezembro e o 13º. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, uma entrevista ao vivo com Renato Simões, ex-deputado federal do PT e coordenador executivo da campanha de Lula. Os grandes clubes paulistas se reapresentaram para a temporada 2018 hoje, com destaque para o Palmeiras, que apresentou o principal reforço do ano. Pois é, trata-se do meia Lucas Lima, ex-Santos, que foi oficialmente apresentado hoje. Famoso por provocar o Palmeiras nos tempos santistas nas redes sociais, Lucas falou pela primeira vez como jogador palmeirense. Creio que acabou meu ciclo no Santos e logo que falei com o Matos, as palavras deles me convenceram, me motivaram ainda mais. Então, tô feliz. E como eu disse, meu coração é verde mesmo. A provocação, vamos ver. Sempre é natural. Creio que deixei o Matos um pouco bravo em alguma época. Ele apelou um pouco comigo, mas agora estamos do mesmo lado. E vamos ver o que acontece aí no ano. E como o Palmeiras, o Corinthians também deu início aí para a preparação para a temporada de 2018, né, Celso? Só que sem grandes novidades, sem grandes reforços, pelo menos por enquanto. De certo, é a viagem para os Estados Unidos, onde o clube participa de um torneio de pré-temporada. Reapresentação debaixo de chuva. Correndo ao redor do gramado, apenas jogadores remanescentes do ano passado. Caras novas como o atacante Júnior Dutra e o volante René Júnior nem vieram a campo. Ficaram na academia, assim como jogadores que estavam emprestados a outros clubes no ano passado, como o atacante Luca, o volante Jean e o zagueiro Iago. O atacante Mendonça e o goleiro Douglas nem se reapresentaram. Se dentro de campo o trabalho ainda é leve, fora dele a diretoria espera pela chegada do zagueiro Henrique, ex-fluminense, que já está acertado com o Corinthians, mas aguarda a rescisão com o clube carioca. O Timão ainda busca mais reforços para 2018, já que perdeu peças importantes. Casos do lateral Guilherme Arana, do zagueiro Pablo e do atacante Jô, que na noite desta terça-feira foi oficialmente anunciado pelo Nagoya Grampus, do futebol japonês. O principal alvo da diretoria corintiana no mercado segue sendo Gustavo Scarpa, jogador que nem apareceu na reapresentação do Fluminense nesta quarta-feira, o que naturalmente aumenta os rumores sobre uma possível vinda do meia ao Corinthians. A diretoria do Timão tenta contratar Scarpa envolvendo outros jogadores no negócio como moeda de troca, a exemplo do atacante Luca. Vamos falar também das novidades do São Paulo em 2018, mas também com ausências importantes, né, Celso? O peruano Cueva e o argentino Jonathan Gomes não se reapresentaram por problemas particulares, mas são aguardados na próxima semana.
Primeiríssimo dia de trabalho dos jogadores do São Paulo, início da pré-temporada 2018 e a cena se repete. Imprensa do lado de fora, portão fechado pra gente aqui no CT da Barra Funda. A história se repetirá amanhã, só teremos acesso ao CT na sexta-feira, quando falará com a imprensa o braço direito do Raí, o Ricardo Rocha, que vem para compor a diretoria de futebol. Lá dentro, indefinições em relação ao elenco. O Lucas Prato fica ou vai para o River Plate? A imprensa argentina dá como certa uma proposta irrecusável do River para o São Paulo, que não tem intenção nesse momento de negociar o Lucas Prato. O jogador até gostaria de voltar para a Argentina também por questões particulares, porém tem contrato com o tricolor até 2020, diferentemente do Hernanes, que quer permanecer no Brasil, jogando no São Paulo, pelo menos até a metade do ano, inclusive para mostrar serviço para o técnico Tite. O Hernanes sonha ainda com seleção brasileira e Copa do Mundo. Está emprestado até a metade desta temporada, empréstimo de um time chinês que tem o direito de pedir a volta do Hernanes a partir de agora. Mais uma indefinição, o Diego Souza, por enquanto em banho-maria. O São Paulo já teria acertado tudo com o jogador, porém precisa convencer o Sport do Recife a sacramentar o negócio. De contratação certa mesmo, o Jusilei, que já foi em definitivo contratado pelo São Paulo dias atrás, o Jean, goleiro do Bahia, que chega para brigar por posição com o Sidão, além dos retornos de Hudson, que estava emprestado ao Cruzeiro, e do Reinaldo, que estava na Chapecoense. O São Paulo estreia no Campeonato Paulista no dia 17 de janeiro contra o São Bento, em Sorocaba. No Santos, a grande novidade está no comando técnico. Jair Ventura finalmente foi anunciado hoje como novo treinador santista. Apesar das duas partes já estarem acertadas desde o final do ano passado, o anúncio oficial só ocorreu hoje pela manhã, com as boas-vindas do clube ao treinador. O entrave para o acerto estava na rescisão contratual de Jair com o Botafogo, mais especificamente na multa rescisória de R$800 mil. O técnico então aceitou abrir mão de alguns valores pendentes com o clube carioca, reduziu esse valor e assim se acertou com o Santos. Um bom nome, Celso, na sua opinião? Sem dúvida, na verdade é um trabalho muito recente do Jair. Ele assumiu o Botafogo quando ninguém esperava, de maneira interina, depois se firmou, levou o clube até uma disputa de Libertadores América com poucos recursos. Então a expectativa é que ele faça mais pelo Santos. Mas dessas reapresentações de hoje, temos que destacar mesmo a apresentação do Lucas Lima, um jogador de peso, a principal contratação, eu diria, de todos os clubes, né, nesse início de temporada, justamente o Lucas Lima, que tanto provocou o Palmeiras e agora jura que tem o coração verde. Alguns acreditam, outros nem tanto. Vamos ver. É isso aí. Celso, muito obrigada. Boa noite, até amanhã. Com você, Gamberini. O mercado de videogames antigos está crescendo. Além dos relançamentos, equipamentos esquecidos estão saindo dos armários e indo para as lojas de assistência técnica. Vamos rever agora uma das melhores reportagens exibidas neste ano pelo Jornal da Gazeta. Você compraria um videogame da década de 90 por cerca de R$1.000? Na internet são várias as ofertas destes aparelhos que fizeram sucesso no passado e com preços bem variados. E não é que tem muita gente de olho neles? Ivan e Kleber são especialistas nesta área. Há um ano lançaram uma revista sobre os jogos antigos de videogame. Uma paixão de infância que virou um bom negócio. Já são várias as edições que desvendam as histórias, os personagens e os segredos dos videogames que foram lançados no mundo. A última publicação feita pela dupla virou um livro, ganhou até capa especial. Ele fala sobre o Mega Drive, da Tectoy. Um clássico que está de volta. A gente fala a história dele mundialmente, cita segredos da Tectoy, a gente entrevistou o pessoal pessoalmente lá para saber esses segredos. Pela primeira vez no Brasil, um videogame é relançado atendendo a pedidos dos milhares de fãs. Outras marcas também já anunciaram que estão de volta, como o Atari, que ainda não tem uma data definida para chegar ao Brasil. Mas por que os antigos consoles estão voltando a ser um desejo de consumo?
Numa época de tanta tecnologia, eu vejo como um movimento mundial em todas as áreas, né? Agora a gente escuta falar que a Sony, depois de 30 anos, está relançando o vinil. A cena retrô, ela está muito atual e as pessoas gostam mesmo desse tipo de coisa. Por mais que hoje em dia os jogos eles sejam ótimos, tenham uma tecnologia muito grande, nada se compara, por exemplo, a Super Mario, a Sonic, que faz lembrar quando eu ia na locadora, ou Street Fighter quando eu ia no boteco jogar o fliperama com o meu amigo, fugia da mãe que estava indo buscar. E esta nostalgia em torno dos videogames faz impulsionar um outro mercado que também ajuda a preservar as memórias do passado. São as lojas que fazem a restauração dos consoles antigos. Aqui, por exemplo, está sendo consertado um Atari de 1982. Alex conta que sua loja de assistência técnica na Vila Mariana já existe há 15 anos. Mas que de 2 anos para cá, os games velhinhos começaram a dividir o espaço na bancada com os tablets e videogames de última geração. Além de deixar os games funcionando perfeitamente, é possível também adaptar os consoles às TVs de hoje. Os preços para as adaptações variam de R$ 140 a R$ 220. Uma média de 500 equipamentos a gente entrega consertado por mês. Isso só games. O Brasil inteiro a gente atende. Foi dada a largada para a temporada de descontos no comércio. Muita gente está aproveitando a primeira semana do ano para levar os produtos que sobraram nas prateleiras. Tempo de alegria no comércio. É que começou aquela época do nem tudo que parece é. Na etiqueta, R$ 59,90, mas o preço real da bermuda caiu para R$ 39,90. A queima de estoque já é tradição no começo do ano nesta loja da Rua 12 de Outubro, na Lapa. A melhor época que tem de se comprar é agora, é mês de janeiro, né? Que está toda liquidação. Estamos esperando um crescimento aí em torno de 10%, mais ou menos. 10%, de 5 a 10%. A Avanir comprou no Natal, mas esperou essa época para levar presentes para a parte da família dela, que mora no Piauí. A gente consegue perceber os descontos, sim. Está mais tranquilo também, os preços também estão bons, o atendimento também é melhor. E o Vicente, então, nem vai precisar bater perna, achou aqui tudo o que precisava. O preço que estava bom, por isso que eu acabei comprando por aqui mesmo. Não vou nem, daqui eu já vou voltar, vou embora. O que você levou? Umas 4 calças social, 2 calças jeans e umas bermudas e camisa social também. Ô, rapaz, é quase um guarda-roupa inteiro. Ah, já fechou o ano. Quem preferiu pesquisar também se deu bem. A Alessandra entrou o ano com a promessa de emagrecer. E o preço das roupas de academia ajudou. A gente acabou comendo demais, então agora tem que correr atrás do prejuízo. Outras roupas, então? Outras roupas, roupa para ginástica mesmo. O que você está achando dos preços? Muito barato mesmo. Blusinha que estava 40, paguei R$10 hoje. De acordo com a Associação Comercial aqui de São Paulo, as vendas agora em janeiro devem crescer entre 13% e 5% aqui no varejo da capital. É um número pouco expressivo, mas que já reflete a recuperação do comércio, já que neste mesmo período do ano passado, as vendas tinham caído 5%. E os tão esperados descontos desta época do ano também já chegaram aos shoppings. Neste da Zona Norte de São Paulo, as vitrines foram alteradas hoje. Tem loja prometendo desconto de até 70%. A gente dá uma voltinha no shopping e sempre acaba achando mais alguma coisa, né? Mas o intuito primeiro não era esse. No entanto... O objetivo é não cair na tentação. Também. Tem que ser, né? Teria que ser. Alguns consumidores aproveitaram para trocar presentes que não serviram ou que não agradaram, como a Roberta. Eu troquei um vestido por uma blusinha, porque não tinha servido. De acordo com indicadores do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, 38% dos consumidores chegaram ao fim do ano passado no vermelho. Só 13% dos entrevistados disseram estar com dinheiro sobrando para gastar em janeiro. É o caso do Fernando. Ele veio trocar uma camisa que não serviu, mas aí... E acabei fazendo algumas outras compras que estava precisando. Prometeu muito orçamento ou não? Não. Sempre dentro das possibilidades. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire sobre o sobe e desce no mercado de imóveis. O preço médio dos imóveis em São Paulo cai desde 2014. No ano passado, caiu também até novembro.
Os preços estão, então, bons para quem quer comprar? Estão baratos? Meio relativo. Mas é provável, pelo menos, que neste ano, na média, o preço das casas pare de cair. Antes de mais nada, é preciso explicar que imóveis são um negócio meio enrolado. Pode ser que duas casas ou apartamentos muito parecidos e que ficam apenas a 2 quarteirões de distância, por exemplo, tenham preços diferentes. Ou podem se valorizar ou desvalorizar em ritmo diferente. Quanto aos preços médios, eles caíram mais ou menos uns 15% desde o final de 2015, desde que começou a crise. É uma queda de preços real, já descontada a inflação. Parece bom, no entanto, os preços ainda estão mais de 60% mais altos do que eram em 2008. No começo desta década, como a gente sabe, houve uma alta rápida dos preços, um boom de imóveis. Agora, mesmo com imóveis encalhados e vendas caindo, os preços estão parando de baixar. No ano passado, as vendas de imóveis de médio e alto padrão ainda despencavam. Só aumentaram bem as vendas do Minha Casa Minha Vida. No mais, a situação está melhor para financiar, pelo menos? Para quem consegue crédito, sim. As taxas de juros para financiamento imobiliário estão perto dos níveis mais baixos da história, mais baixas que durante o boom do mercado imobiliário em 2011. Ainda assim, para quem tem dinheiro guardado e pode dar um lance, um consórcio de uma empresa confiável ainda é o melhor negócio. Por que os preços devem parar de cair? Porque a economia deve andar um pouco mais rápido neste ano, se não tiver bagunça política. Algumas pessoas devem ficar mais confiantes que vão manter o emprego. E as taxas de juros, como a gente disse, estão baixas. No resumo da ópera, os preços não caíram tanto assim, mas não devem cair mais na média. Mas deve ainda haver boas pichinchas por aí. Para quem está confiante e planeja comprar casa, esse é um ano para pensar em fazer negócio. Boa noite. Quem mora na Vila Brasilândia, em São Paulo, tem dificuldade para conseguir táxi ou carro por aplicativo. Com medo, os motoristas evitam as chamadas quebradas dessa região. Mas 2 moradores do bairro criaram o Ubra, um serviço informal de transporte que atende nessa área da periferia. Vamos rever agora outra das melhores reportagens exibidas em 2017 pelo Jornal da Gazeta. Alvimar chegou a ser motorista da Uber durante 6 meses. Só decidiu abrir um negócio próprio, porque acabou formando uma clientela no bairro onde mora desde que nasceu. Determinado horário, nem Uber nem táxi não vem mais para cá. Por quê? Não vem devido à violência, talvez. A Brasilândia, na Zona Norte, assim como quase toda a periferia, sofre com a escassez desse tipo de serviço. Se você liga no aplicativo pedindo um carro para vir te buscar, eles não vêm. Não mandam, eles não te dão nem resposta. Fala que aqui é área de risco. Para Alvimar, não há endereço proibido. A gente consegue que nós somos nascidos aqui no bairro, nós somos moradores do bairro, você entendeu? Então a gente não tem esse preconceito de andar no morro e nem na periferia, você entendeu? A gente anda normal. O Emerson, amigo de infância, topou a ideia e virou sócio. Cuida da central, que funciona na casa dele, onde recebe os chamados dos moradores, por meio do WhatsApp e também pelo telefone. O motorista que vai atender a senhora é o Fernando, tá? Funciona como se fosse um serviço de táxi com preço parecido com o da Uber. O passageiro paga em dinheiro R$ 2 por quilômetro rodado e também uma taxa extra se precisar usar o porta-malas e se a corrida for para mais de 3 pessoas. Desse total, o motorista associado repassa 20% para a empresa. O Antônio usa o serviço quase todos os dias. Ele é dono de uma pizzaria e precisa fazer compras com frequência. Antes tinha de esperar horas até que o supermercado viesse entregar a mercadoria. Eu ganhei tempo porque eu passava em média 1 hora, 2 horas para trazerem até eles chegarem aqui. Lá, a Ubra não, eles me esperam lá. Com 6 motoristas associados, o negócio funciona na informalidade. Depois que a prefeitura regulamentou o serviço em maio do ano passado, as empresas donas dos aplicativos de transporte passaram a ser cobradas em 10 centavos por quilômetro rodado. A lei exige ainda que os carros tenham seguro e até 8 anos de fabricação. Alvimar e Emerson garantem que vão se adequar. Nosso objetivo é regularizar a Ubra. Pagar imposto? Pagar imposto, trabalhar tranquilo. As pessoas da periferia elas se veem obrigadas a se reorganizarem e acharem soluções. Soluções meio caseira, meio rústica, mas que funcionam também. Em Israel, imigrantes africanos ilegais vão receber dinheiro para deixar o país. Segundo o site BBC News, o governo ameaça prender quem for pego ainda em Israel a partir de abril.
O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que vai oferecer cerca de R$11.300 e uma passagem aérea para que os imigrantes africanos ilegais deixem o país. De acordo com Netanyahu, o plano é legal e a adesão deve ser voluntária. Se os africanos que estão ilegalmente em Israel não aceitarem, o governo diz que vai ter que adotar outras medidas. Em Israel, há cerca de 38 mil imigrantes ilegais. A maioria saiu da Eritreia e do Sudão. Muitos fugiram de guerras e perseguições, mas apenas 1% consegue o reconhecimento do status de refugiado. A Coreia do Norte reabriu linha telefônica direta com a Coreia do Sul. Os canais de comunicação entre os dois países foram interrompidos em fevereiro de 2016, quando foram cancelados pela Coreia do Norte depois de uma disputa sobre um complexo industrial conjunto. O anúncio do restabelecimento da linha foi feito um dia depois de Seul propor a volta do diálogo com Pyongyang na próxima terça-feira, numa cidade na fronteira entre os dois países. O encontro ainda não foi confirmado. Em discurso de Ano Novo, o líder norte-coreano Kim Jong-un defendeu a retomada das relações diplomáticas com a Coreia do Sul e desejou sucesso para a Olimpíada de Inverno, que começa em fevereiro, além de sugerir o envio de uma delegação norte-coreana. Na mesma fala, Kim Jong-un disse ter um botão nuclear na mesa dele e alertou que todo o território dos Estados Unidos está ao alcance de um ataque. No Twitter, o presidente Trump provocou: "Podem avisá-lo que eu também tenho um botão nuclear, mas é muito maior e mais poderoso que o dele, e o meu botão funciona." E como sempre pelo Twitter, o presidente Donald Trump ameaça cortar a ajuda financeira americana ao território palestino. Trump afirmou que os Estados Unidos pagam centenas de milhões de dólares por ano para os palestinos e não recebem nenhuma gratidão ou respeito. Eles nem querem negociar um tratado de paz, já tardio, com Israel. Mas se os palestinos não querem mais conversar sobre a paz, por que deveríamos fazer qualquer um desses enormes pagamentos futuros a eles? Uma das integrantes do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina, Hanan Ashrawi, afirmou que os palestinos não serão chantageados e que Trump está sabotando a busca de paz, liberdade e justiça. No Irã, general da Guarda Revolucionária afirma que a insurreição no país acabou. Apesar da declaração, protestos contra o Ayatollah Ali Khamenei e o presidente Hassan Rouhani continuam. Pelo menos 21 pessoas morreram até agora e mais de 1.000 manifestantes foram detidos. A TV estatal iraniana transmitiu ao vivo grandes manifestações a favor do regime do país. Mas a série de protestos contra o Ayatollah Ali Khamenei e o presidente Hassan Rouhani ainda persiste. Eles começaram na quinta-feira passada na cidade de Mashhad, segunda maior do país, e se espalharam por todo o Irã. A ONU condenou as mortes causadas nas manifestações e pediu para que os direitos de reunião e liberdade de expressão sejam respeitados. A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, anunciou que os Estados Unidos vão pedir uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para discutir a crise no país. Em vários países, principalmente da Europa, também houve protestos contra o regime. Na Europa, também, a tempestade Eleanor causa estragos em vários países, como França, Reino Unido, Suíça e Alemanha. Em Paris, a Torre Eiffel chegou a ser fechada. A tempestade Eleanor causou chuva forte, granizo e trovoadas, deixando um rastro de destruição em algumas cidades litorâneas na França. Segundo as autoridades, os ventos derrubaram linhas elétricas e milhares de ingleses, franceses e suíços ficaram sem luz. Número de mortos em acidente com ônibus no Peru chega a 48. Segundo o canal peruano N, um sobrevivente pulou pela janela segundos antes do veículo cair de um penhasco. O resgate das vítimas continuou hoje durante o dia. O acidente ocorreu em uma estrada a cerca de 45 quilômetros da capital Lima, em um local conhecido como a Curva do Diabo, à beira do Oceano Pacífico. O ônibus caiu no precipício depois de ser atingido por um caminhão. Ao perder o controle, o coletivo despencou de um abismo de cerca de 100 metros. Os primeiros indícios apontam que o acidente teria sido causado por excesso de velocidade dos dois veículos. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nós vamos conversar com o ex-deputado federal do PT, coordenador executivo do programa de governo da campanha de Lula para a presidência, Renato Simões.
Obrigado por ter vindo ao Jornal da Gazeta. Eu que agradeço o espaço, estamos à sua disposição. Como é que está sendo montado o programa da campanha do PT? Olha, nós começamos um processo de trabalho em duas direções. O primeiro, a consolidação do legado positivo dos governos Lula e Dilma, que tem um amplo reconhecimento popular, né? Um reconhecimento importante que precisa ser resgatado diante da avalanche de tentativas de descaracterização, estigmatização do que aconteceu nesses 14 anos de governo. E, por outro lado, também abrimos uma plataforma digital para dialogar com a população, o Brasil que o povo quer, abrindo conversas a respeito de propostas inovadoras que respondam aos interesses gerais da população. Além disso, nós vamos fechar com um conjunto de seminários temáticos, né, que envolvem acadêmicos, lideranças de movimentos sociais, lideranças dos mais variados setores. Um conjunto de propostas será entregue ao partido no primeiro semestre do ano que vem para a definição do programa. O senhor falou dos legados positivos dos governos PT e entre eles, segundo o PT, está certamente a redistribuição de renda. A distribuição de renda no período dos governos petistas. Mas há muitos críticos importantes e até de esquerda, como Piketty, que dizem que não houve distribuição de renda nesse período. Como é que vocês lidam com essas informações? Olha, eu acho que há necessidade de um conjunto de reformas de caráter democrático popular que aprofundem a distribuição de renda que houve e que foi limitada por um conjunto de fatores que tem a ver com a correlação de forças no país. Nós fizemos muita coisa na agricultura familiar, no campo, mas não fizemos reforma agrária. Muita coisa importante nas cidades, mas não avançamos na reforma urbana. Não conseguimos aprovar uma reforma tributária que desse sustentabilidade ao financiamento de um conjunto de políticas que precisavam para o enfrentamento da crise acontecer. Não conseguimos democratizar a sociedade brasileira radicalmente em várias áreas que permanecem como verdadeiras caixas pretas serem abertas, né? Então, há um conjunto de demandas estruturais para que esse processo de distribuição de renda, que começou e foi positivo, possa acontecer. Ele está sendo agora revertido pelas medidas do governo Temer, né? A política de valorização do salário mínimo, a política de investimento em grandes obras públicas geradoras de emprego, tudo isso evidentemente vai ter que ser discutido. O senhor falou reforma urbana, reforma agrária, reforma tributária. Esses três temas são verdadeiros palavrões para a classe média e para os donos do dinheiro, que devem estar de cabelo em pé ouvindo isso. O Lula vem com um programa à esquerda do que foi o executado no governo dele? Acho que ele vem com um programa mais avançado. Em que sentido? No sentido de que muitas das medidas que foram positivas vão ser reapresentadas e muitas das medidas que foram incompletas terão que ser submetidas ao debate. Por exemplo? Eu diria que todo esse processo que nós estamos vendo de descaracterização da soberania nacional, de entrega do patrimônio brasileiro, do nosso parque energético, da política do pré-sal, a política de conteúdo local, tudo isso são interesses que as elites brasileiras negligenciaram ao permitir essa política do governo Temer. Né? Nós estamos vendo aí o fechamento de setores estratégicos da indústria naval, da ciência e tecnologia, das universidades públicas, que foram fortemente valorizadas no governo do PT por esse governo de destruição nacional. Então, há necessidade de uma postura menos histérica de setores que são contra, por exemplo, a reforma agrária, que foi feita em muitos dos grandes países capitalistas do mundo como a mola para o desenvolvimento econômico nos interiores, para a fixação do homem no campo, para a produção de alimentos, e mais sensível à necessidade que nós temos de modernizar o país. Eu acho que, nesse sentido, haverá uma forte interlocução do PT com os movimentos sociais organizados. O PT continua liderando um bloco importante de forças à esquerda no país e dialoga com setores que defendem a soberania nacional, que defendem a democracia, que defendem uma inserção soberana do Brasil no mundo, para enfrentar doidos como o Trump, que aperta um botão a hora que quer e coloca em risco toda a vida no planeta. Então, esse atrelamento que nós vemos hoje
ao interesse do grande capital internacional, prejudica fortemente o Brasil e, com certeza, o resgate das políticas horizontais que o governo Lula estabeleceu com a África, com os BRICS e com outros setores vai ser fundamental para a retomada do crescimento no Brasil. O que a gente tem visto é que o ex-presidente Lula abrandou um pouco o discurso dele, quando ele falou de fogo, de revolta atrás, e tem falado numa linha mais Lula, paz e amor, me parece, pelo noticiário que nós temos visto. Um programa como esse não queima a possibilidade de um acordo mais ao centro, mais um pouco à direita do que seria o PT? Olha, eu não acredito que o presidente Lula tenha na sua trajetória, no seu discurso, dado qualquer sinalização de que ele pretende queimar pontes que ele já tem com a sociedade brasileira. Pelo contrário, o que nós temos visto, no entanto, é que um tipo de conciliação que houve com certos setores que traíram o projeto originário, que era comum, era uma coligação. Esse atual governo é a pior parte dos nossos governos com a pior parte da oposição, que deu nisso, um governo fracassado, um governo que não consegue dirigir o país rumo a melhores dias. Então, isso é o que expressa, por exemplo, a retomada das intenções de voto no presidente Lula em setores que eram totalmente refratários. Veja, por exemplo, o Datafolha último, né? 39% de rejeição. No mesmo Datafolha, um ano e meio atrás, o presidente Lula tinha 57% de rejeição. A quem o senhor atribui esse diminuição? Eu atribuo ao fato de que esse projeto, que foi derrotado 4 vezes em eleições, ele foi apresentado pelo PSDB, ele foi apresentado de forma escrachada pelo candidato Aécio Neves e foi derrotado. Foi necessário um golpe para fazer com que esse projeto tivesse a vigência que tem. E ele está sendo rejeitado pela população brasileira. O povo brasileiro não aceita esse discurso da unanimidade das elites de que a reforma da Previdência, a entrega do pré-sal, a privatização da Eletrobras, tudo isso vai levar a algum lugar melhor. O que nós estamos vendo é uma perda acentuada das condições de vida da classe trabalhadora e do povo, e é isso que o programa do PT tem que responder. Agora, eu acredito que há um conjunto de setores que percebem a necessidade de um resgate da democracia, de um resgate do investimento público, das políticas sociais, porque isso é o que explica, a meu ver, esses setores que se aproximam para o diálogo com o PT. Na sua opinião, é melhor para o Lula enfrentar num eventual segundo turno, eventualmente eles podendo ser candidatos, chegando ao segundo turno, ele enfrentar Bolsonaro ou Alckmin? Olha, ele será candidato e ele irá ao segundo turno. O que nós estamos verificando é que esses setores que apoiaram o golpe e apoiam o governo Temer ainda não encontraram uma alternativa política capaz de enfrentar o presidente Lula. E por isso você mantém um índice até elevado do candidato Bolsonaro, que é um candidato fora do sistema, que não terá partidos políticos, tempo de TV, condições de fazer campanha. E há uma dualidade no bloco do governo, porque você tem uma candidatura posta, que é a do Alckmin, e você tem uma candidatura em construção dos setores que apoiam o governo, que não são do PSDB. Então, dada essa dificuldade das elites encontrarem um candidato, é que nós acreditamos que o presidente Lula é a grande alternativa que se coloca ao país. Tá bem, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Estela. Um estilo ousado desenhado na ponta da navalha com precisão milimétrica. São esses detalhes que chamam a atenção na moda dos cortes de cabelo chavosos. O cabeleireiro Vinícius Rodrigues é uma referência no estilo que já extrapolou os limites da Zona Leste de São Paulo. Vamos rever agora esta reportagem que foi uma das melhores exibidas em 2017 pelo Jornal da Gazeta. É pelas redes sociais que eles decidem, quando tá na hora, como diz o Vinícius, de fazer arte. E é bem delicado, né? É bem delicado, porque se você subir um pouquinho a máquina a mais do que era para subir, já era. Você vai ter que fazer outra coisa já. Já aconteceu? Já aconteceu, ixi, muitas vezes. Essa arte atende pelo nome de corte chavoso. Chavoso é assim, é um estilo diferente, quando você passar, a pessoa vai ver que você tá diferenciado, então você tá chavoso. Eu cheguei bem, olha aí!
Começa pelo corte de cabelo. Assim que é, o mais diferente, parece que por aqui também tá mais feliz. É pura autoestima pros garotos de Guaianazes, no extremo leste de São Paulo. E sempre com corte diferente, uns riscos bem loucos, né? Que o pessoal fala, nossa, tá chave seu cabelo, hein? Não é só o cabelo, dá só uma olhada aqui no Renato, a sobrancelha dele, o corte do cabelo segue a mesma linha para a sobrancelha. Isso sim que é ser chavoso. A tal moda começou há cerca de 3 anos e a influência vem dos ídolos dessa turma. Os MC lançam na internet, a molecada vê, eu quero que nem do MC tal. MC jogador de futebol, né? Os salões de barbearia são moda por aqui, mas o Vinícius é quase celebridade. Às sextas e sábados, começa a trabalhar por volta de 9 da manhã e vai até meia-noite, de tanta procura. Minha cara de longe, de Zona Norte, Oeste, Sul. Aí eu catei e comecei a investir nesse daqui, ó. Fiquei 2 anos investindo nesse aqui, comecei do zero. E é até um sonho realizado aqui, né? Uma meta cumprida. Aos 23 anos, Vinícius replica os conhecimentos que adquiriu. O Gustavo virou um discípulo. Tem 15 anos e já faz a cabeça dos clientes. Acho legal, né, mano? Não fico na rua moscando, melhor coisa, né? E já tá ganhando dinheiro? Tô ganhando dinheiro, posso ajudar em casa também já, né? Ter sucesso na quebrada não fez o Vinícius se perder, pelo contrário. De aluno de curso de cabeleireiro que foi obrigado a frequentar pelo pai, agora ele é o professor. Eu dou aula em medida socioeducativa, para os meninos que saem da Fundação Casa e tal. Minha turma geralmente é de 15 e 12 alunos. Esses 15 e 12, 4 para de fazer coisa errada, entendeu? E assim o Vinícius está indo longe, para bem além do que passava pela própria cabeça dele. Mas eu nem dei ouvido, eu falei, não, vou fazer umas paradas que vai rodar o mundo. Até que uns abençoados viu, quis fazer matéria, quis levar para Londres, quis fazer vídeo e vai indo. Eu cheguei bem, começa pelo corte de cabelo. Vamos combinar? Isso é que é ser chavoso. O perfume é importado. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no nosso site, o site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite e até lá. Boa noite e até amanhã. Neste domingo, 9 da noite, no Mesa Redonda Especial de Olho no Mundial, César Sampaio e Emerson Leão analisam as chances da seleção brasileira.